Queridos irmãos e amigos, a graça e a paz a todos. Nós vamos fazer algumas considerações hoje sobre uma doença chamada cifose. Do ponto de vista anatômico, se nós olharmos alguém assim pelo perfil, olhando de lado, nós percebemos que a coluna vertebral ela apresenta dois aspectos de lordose, que é na região cervical. Lordose é quando você, vamos dizer assim, a coluna se projeta para trás. E cifose, ela é para frente. Na parte cervical e na lombar existe uma discreta lordose. E a cifose é mais comum justamente na parte torácica, que já existe fisiologicamente. Mas acontece que existem algumas doenças que podem causar um exagero nessa cifose, ou seja, a pessoa fica com a coluna tão dobrada que ela fica olhando para o chão. Imagine que sofrimento, né? A pessoa deixa de ver as coisas que Deus fez, o céu tão bonito, né? Fica olhando para o chão. Então, existe uma doença chamada de Charman, que justamente é caracterizada por esse aspecto da pessoa ficar olhando assim para o chão. Também doenças reumáticas podem causar essa enfermidade, como também traumas após a pessoa já ser portadora de osteoporose. Mas hoje eu quero dizer a vocês que nós vamos falar de uma mulher que tem uma cifose exagerada, a tal ponto que ela não podia, vamos dizer assim, frequentar nem a sinagoga, nem o templo para adorar o Senhor. Lá naquela época, as pessoas que tinham defeitos físicos, elas ficavam no lugar especial, separado por uma cortina. E certa vez uma mulher estava lá nessa parte especial, separada por uma cortina, e Jesus estava ministrando naquele local. E de repente, provavelmente pela uma frestazinha daquela cortina, ele percebeu que existia uma mulher que estava com uma cifose exagerada. Ela era toda encurvada, ela olhava para o chão. A palavra de Deus diz que há 18 anos ela sofria dessa enfermidade. Já imaginaram que são 18 anos? Como eu já disse, ela era discriminada porque todas as pessoas que tinham defeitos físicos eram discriminadas lá em Israel e não podiam frequentar nem o templo nem a sinagoga. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo que Jesus não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus diz lá em Lucas 13:11: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia há 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Existe na Índia, naquela parte mais pobre da Índia, uma casta demoníaca em que todas as pessoas daquela casta, prestem bem atenção, elas andam como se tivessem uma cifose exagerada, elas andam acocoradas, é muito pior ainda. O bisavô é assim, o avô é desse jeito, o pai é desse jeito, o filho e assim por diante. Em um grupo multidisciplinar dos Estados Unidos, levou uma equipe para fazer um estudo nesses pacientes, uma grande amostragem. E eles levaram reumatologistas, os equipamentos mais modernos de imagens para ver se havia qualquer alteração, raio-x, tudo. E resumindo, chegaram à seguinte conclusão: sob o ponto de vista médico, aquelas pessoas todinhas daquela caixa não tinham nenhuma doença, não tinha nenhuma enfermidade. Eles tinham, na verdade, aquilo que está escrito aqui em Lucas 13:11 que eu disse, que tinha um espírito de enfermidade e havia 18 anos. Então, eu quero dizer a vocês que todas as doenças não vêm de Deus. As doenças vêm justamente do diabo, que veio senão para roubar, matar e destruir. E o Senhor Jesus Cristo, assim que viu aquela mulher, aquele sofrimento, aquela opressão maligna, porque era um espírito de enfermidade, o próprio Jesus Cristo fala, um espírito de enfermidade.
e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. A palavra de Deus diz lá em Timóteo que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ou seja, Jesus naquela hora, o primeiro passo que Jesus Cristo fez foi expulsar aquele espírito de enfermidade. Depois, ele retificou aquela coluna que tem aquela cifose exagerada. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Meus queridos, nós precisamos entender, muitas pessoas têm uma ideia errada que a doença veio de Deus. Eu vou fazer a seguinte argumentação com você que está me ouvindo. Se a doença viesse de Deus, o que é que adianta você ir ao médico? O que é que adianta você tomar remédio? Porque se a doença veio de Deus, você não vai ser nunca curado. Não é verdade? Agora eu quero dizer que a palavra de Deus diz João 10, a parte A: o diabo, o ladrão, veio senão para roubar o quê? A saúde, as finanças, matar os sonhos das pessoas, destruir a família e assim por diante. Agora, interessante que quando Jesus Cristo expulsou aquele demônio de enfermidade e pôs as mãos sobre ela e sua coluna voltou a ser perfeitamente normal, como Deus fez, a palavra de Deus diz lá em Gênesis 1:31, quando Deus acabou de fazer todas as coisas, diz assim: e viu Deus que tudo era muito bom. Deus fez todas as pessoas perfeitas. Se existe alguma coisa errada, foi porque o diabo, que veio senão para roubar, matar e destruir, tocou no corpo, na vértebra daquela mulher, através de um espírito, e trouxe aquela enfermidade. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, que naquela hora, quando aquela mulher foi liberta e curada, o principal da sinagoga veio e fez um discurso dizendo que não era possível que, tendo 6 dias, os doentes fossem exatamente buscar a cura exatamente no sábado, que era tudo proibido. E o Senhor Jesus responde enfaticamente àquele homem. Preste bem atenção. O Senhor Jesus disse: será que era justo que uma filha de Abraão, que vive escravizada há 18 anos, continuasse doente? Então, isso prova que Satanás estivesse afligindo aquela mulher durante 18 anos. Então, o próprio Jesus falou que Satanás foi quem colocou aquele espírito de enfermidade e que fez com que aquela mulher vivesse humilhada durante 18 anos. Agora eu quero dizer a vocês, é você que está me ouvindo agora, Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Se você tem alguma enfermidade, se você crê que Jesus Cristo pode lhe libertar, você pode ser curado até agora, é somente você crer. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essa ministração pode ser também assistida pelo YouTube.